Tudo pronto então? Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês, meus amigos, estudantes, alunos. Uma satisfação enorme sempre aqui no canal produzindo conteúdo para vocês, tá? Espero que vocês estejam todos bem, todos bem, na verdade, porque aqui tá tudo certinho. Espero que vocês também estejam estudando bastante. Tamo junto. Vamos iniciar mais um vídeo aí de Direito Penal. Bom, como eu sempre inicio os vídeos falando, né? Aqui quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito. E hoje eu vou continuar falando com a galera da magistratura, né? Então vamos continuar aí corrigindo a prova do Enem 5 com relação a Direito Penal e Processo Penal. Tá certo? Não esqueçam que o outro, eu vou deixar no card aqui, outro vídeo da outra questão 80 que a gente corrigiu, e assim a gente vai dar continuidade analisando questões. Se você está gostando do conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe, beleza? Vamos que vamos. Deixa eu espelhar para vocês aqui. Só lembrando, gente, que a gente está analisando a prova do tipo 4, tá? E, além do mais, que eu não estou fazendo análise sequencial das questões. Show? Então vamos que vamos. Vejam só o que é que diz a questão 76. Filomena, ela é presidente da Câmara Municipal e ela nomeou e incluiu na folha de pagamento da casa, né, como servidor comissionado, determinado indivíduo sem o conhecimento dele, e aí o qual jamais trabalhou num órgão, só que ela recebia a remuneração inteiramente. Então, era o que Filomena fazia, ela recebia toda a remuneração do funcionário, que se a gente for falar nos termos populares, a gente teria aqui um funcionário fantasma, né? Então a gente tem um funcionário fantasma aí e não sabia, não era conhecimento dele de que ele era servidor, e também ela não repassava. Aliás, ele nunca trabalhou, né? O qual jamais trabalhou, e ela se apropriava desses valores, tá? Então vamos lá. Com calma, vamos dissecar a questão, como vocês sabem que a gente faz sempre, que é o que eu sempre dou dica para vocês irem bem nas questões da FGV, tanto em Direito Penal, quanto também em outras disciplinas também. No geral, quando a gente vai analisar a fundo essa questão, vocês perceberão que esse tema aqui é um tema que a FGV gosta de trabalhar, que é crimes contra a ADM. Crimes contra a administração pública. Aqui, galera, a FGV gosta demais trabalhar esse tema em provas, tá? E não é diferente no Enem, certo? Vamos lá. Filomena, ela é presidente da Câmara, então percebam que ela tem a qualidade de servidora. Filomena é servidora pública, tá? E ela nomeou, incluiu na folha de pagamento, como servidor comissionado, determinado indivíduo sem o conhecimento dele. E ele nunca foi trabalhar, então para tudo aqui. Vamos separar essas informações, né? Ela incluiu como servidor e ele não tinha conhecimento e jamais tinha trabalhado, né? Vou colocar em vermelho. E aí, sendo sua remuneração inteiramente embossada por Filomena. Então só. Diante do caso narrado, aí a FGV pergunta como é que a gente pode enquadrar a Filomena aí, qual é o crime que ela responderá. Percebam que a gente vai fazer um checklist aqui. Percebam que Filomena é servidora. Percebam que Filomena, ela se apropria de bens, valores da ADM, né? Então, qual é o crime que a gente pode imputar aqui, Filomena? A gente pode falar aqui no crime de peculato, gente. Artigo 312 CP, tá? É o primeiro crime, é o crime que inaugura os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, tá? Então, ela é servidora, ela, em tese, está praticando o crime de peculato. Só que aqui a gente precisa ter um cuidado e uma especial atenção aqui, gente, com relação a essa situação. Percebam que a questão, o enunciado não diz, tá, que Filomena agiu com culpa, tá? O enunciado não diz. Professor, por que isso é importante? Porque vocês perceberão que a FGV ela vai tentar te confundir nas alternativas com relação ao peculato culposo
e com relação ao peculato doloso. Porque no peculato culposo, se a pessoa reparar o dano, ou se a pessoa repara o dano antes da sentença irrecorrível, ela tem uma extinção da punibilidade. Se repara depois, ela tem a pena diminuída de metade, tá? Depois da sentença irrecorrível. Mas qual é o ponto chave aqui? Vocês precisam entender que, nesse caso, Filomena ela cometeu um peculato doloso. Então, nesse momento, não será aplicado nenhum dos dois benefícios lá com relação ao peculato culposo. Tá certo, gente? Então, prestem atenção. Aqui a gente não vai falar em extinção da punibilidade ou diminuir a pena. Tá certo? Professor, mas se ela quisesse reparar o dano, ela poderia aí ter algum benefício? Sim, gente, ela poderia ter um benefício, mas esse benefício não está aqui especificamente na parte especial do Código Penal. Esse benefício está lá na parte geral do Código, que é o nosso querido arrependimento posterior, tá? Então, eu até coloquei aqui o artigo 16, ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, reparado o dano até o recebimento da denúncia por ato voluntário, ou a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, percebam que ela não comete o crime com dolo, com culpa, mas com dolo. E desse modo, se ela quiser reparar o dano, ela pode reparar. E a ela será aplicado o benefício do arrependimento posterior, nesse caso. Beleza, gente? Então, só recapitulando. Filomena é servidora. Check 1. Ponto 2. Filomena se apropria de bens e valores da administração. Peculato, tá? Esse peculato é o peculato, só para fazer melhor a distinção, é o peculato, a apropriação. Então, ela se apropria. Ponto 3, gente. Esse peculato foi cometido sem dolo, sem culpa. Foi um peculato doloso, tá? Então, se é um peculato doloso, eu não tenho nenhum dos benefícios do parágrafo 3º, que ele está aqui, ó. Eu não tenho nenhum desses benefícios. Por quê? Porque ele se aplica ao peculato culposo. Até o próprio parágrafo diz, ó, no caso do parágrafo anterior, que isso quer dizer, no caso do parágrafo 2º, a reparação do dano se precede a sentença, extingue. Se é posterior, reduz a metade a pena imposta. Então, aqui, a ele não se aplica essa situação, mas será aplicado, sim, no caso, arrependimento posterior. Então, qual é a dica principal que eu vou lhe dar? Cuidado com o arrependimento eficaz, arrependimento posterior e a desistência voluntária. Cuidado com esses 3 pontos aqui. A FGV, ela trabalha a multidisciplinariedade das questões e é até bom para que a gente consiga fazer aí uma revisão rápida. Então, lembra que os principais requisitos do arrependimento posterior, eles estão aqui no artigo 16, no próprio artigo 16. Primeiro requisito, crime sem violência ou grave ameaça, que foi o que aconteceu com o peculato, não teve violência ou grave ameaça. A reparação do dano, ela tem que ser até o recebimento da denúncia. E aí, por ato voluntário do agente, e sendo ato voluntário, ele tem a pena, percebam que vai ser uma causa de diminuição de pena, porque a pena vai ser reduzida de 1 a 2 terços. Beleza? Então, bora para as alternativas. Alternativa A. O peculato, cuja punibilidade se extinguirá caso ela repare o dano antes da sentença irrecorrível. Aqui estaria certo se a gente estivesse falando de um peculato culposo, mas não é. É um peculato doloso, tá, gente? Letra B. Peculato, cabendo a incidência da causa de diminuição, caso ela repare o dano depois da sentença. A mesma coisa da alternativa A. Seria a correta se fosse o peculato culposo, mas não é. Tá? Peculato, que é a alternativa C. Cabendo a incidência de causa de diminuição de pena, caso ela repare por ato voluntário antes do recebimento da denúncia. Aqui é o nosso gabarito. Percebam que a gente tem uma multidisciplinariedade nas questões da FGV, inclusive porque ela cobrou o tema também do arrependimento posterior, né? Então, ela quis saber do candidato se ele sabia fazer aí a aplicação, se também sabia fazer essa distinção entre o peculato doloso e o peculato culposo. Beleza? Alternativa D, emprego
irregular de verbas públicas, de verbas ou rendas públicas, a gente já viu que não, que se trata aí de uma apropriação, e essa apropriação ela está lá enquadrada no peculato, o que torna as duas alternativas, tanto a letra D quanto a letra E, erradas. Beleza, gente? Então, eu vou voltar aqui. Espero que vocês tenham curtido a dica de hoje. Cuidado com essa distinção. A FGV gosta de fazer esse tipo de pegadinha aí. Queria saber se você lembra que esses benefícios só são possíveis no peculato culposo. E espero que você tenha acertado a questão também. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E o mais importante, galera, compartilha esse vídeo aqui para que a gente consiga atingir e ajudar mais pessoas. Beleza? Bons estudos e até a próxima. Valeu!